Como a gente viu no meu último vídeo da Ports, a Bolsa Brasileira teve uma queda e a gente conseguiu comprar fundos imobiliários e ações que estavam descontados. Nessa última semana, o Ibovespa já teve uma recuperação, ele subiu 3% ao longo dessa última semana. E também teve alguns fundos imobiliários que eu estava separando para essa lista aqui, fundos imobiliários que eu considero bons, que eles estavam descontados com o PVP abaixo de 1. Só que como teve essa recuperação, esses fundos imobiliários, alguns deles já se revalorizaram, já estão com o PVP acima de 1, então eu tive que tirar eles desse vídeo. Eu só queria deixar claro que esse vídeo, assim, são fundos imobiliários que eu considero bons, que estão com preço justo, PVP de 1 ou abaixo de 1, que eles estão em oportunidade de compra, mas eu queria deixar claro que tem fundos imobiliários que são muito bons, realmente muito bons, que é muito difícil conseguir encontrar eles com PVP abaixo de 1, ou seja, o PVP de 1, sabe? Então, assim, não é pra vocês ignorar os fundos imobiliários que estão com PVP acima de 1. Vocês têm que estudar e ver se o fundo realmente for muito bom. Às vezes vale a pena você comprar aquele fundo mesmo que ele não esteja descontado, sabe? Só que essa lista aqui é uma lista que eu vou postar todos os meses com fundos imobiliários que eu ainda considero bons e que ainda estão em oportunidade pra gente conseguir comprar, mesmo que a bolsa esteja muito valorizada. Então, o primeiro fundo imobiliário que eu separei esse mês é o KNSC11, ele é um fundo de papel, a cotação dele hoje está sendo vendido por R$ 9,08, dividend yield que ele pagou nos últimos 12 meses, 10,79%, PVP de 1, então ele está sendo vendido no preço justo dele. Liquidez diária, 4,3 milhões de reais são trocados todos os dias nele, então você tem muita facilidade de entrar e sair desse fundo, se você quiser ou precisar, e uma valorização de 19% ao longo dos últimos 12 meses. Ele tem 151 mil cotistas e o valor patrimonial dele 1,2 bilhões. Então, assim, ele é um fundo grande, ele é um fundo que tem bastante valor já dentro dele. E o último dividendo dele foi 9 centavos. Do portfólio dele, a gente vê que ele tá bem dividido. 55% dos CRIs dele estão atrelados ao IPCA, que é a nossa inflação, e sempre uma taxa IPCA mais alguma coisa. A média das taxas seria o IPCA mais 8,76%. Tá ótimo, assim, a inflação é a parte que come o nosso poder de compra, sabe? O que o teu salário compra esse ano não é a mesma coisa que tu vai conseguir comprar com o teu mesmo salário no ano que vem. Muito menos do que tu vai conseguir comprar com o teu salário daqui 10 anos. Então, assim, essa parte da inflação que come o teu poder e esses 8,76% estão rendendo acima da inflação, sabe? Então, tá te protegendo. Mesmo se a inflação subir muito, tu tá sendo protegido, porque esse aqui tá te rendendo inflação mais alguma coisa. Já a outra metade do portfólio tá atrelada ao CDI e a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Então, tu tá sendo protegido também, porque nesses cenários que a taxa Selic tava super alta, quase 14% ao ano, tu vai estar recebendo bem também, porque metade do portfólio tá atrelado a esse CDI. Então, quando o CDI estiver alto, tu vai estar recebendo bastante também, porque tá metade e metade, sabe? Esses fundos que são metade e metade são bons porque tu tá protegido em qualquer um dos cenários, sabe? Tu não precisa ficar se preocupando se a inflação tá subindo muito, se a Selic tá caindo, sabe? Como tá meio-meio, o fundo ali, tu já tá protegido porque tu vai estar ganhando bem em qualquer um desses dois cenários. Da parte dos rendimentos dele, a gente vê que o resultado líquido na maioria dos meses é um pouquinho maior do que ele distribui com a gente. Então, ele tá conseguindo fazer uma sobrinha, uma gordurinha ali pra manter. Ele tem 9 centavos de dividendos não distribuídos pelas cotas dele. Então, assim, se por acaso o dividendo dele for diminuir, esses 9 centavos ele pode ir usando ao longo dos próximos meses pra manter o dividendo dele por mais alguns meses até conseguir se recuperar. Então, assim, isso é bom pra gente, porque isso manteria o dividendo dele ao longo de mais meses, mesmo que a taxa Selic continuar caindo. O segundo fundo imobiliário, o GARI11, que é um fundo híbrido que investe tanto na parte logística quanto na parte de renda urbana. A cotação dele hoje tá R$ 9,07, dividend yield que ele distribuiu 11,15% nos últimos 12 meses, PVP 0,99, então ele tá um pouquinho descontado, liquidez diária 4,54 milhões, então tá boa, você consegue entrar e sair muito fácil desse fundo, e teve uma valorização de 2,95% nos últimos 12 meses. Tem 173 mil cotistas, valor patrimonial 1,15 bilhões, e o último rendimento também foi 9 centavos. O GARI11 também ele veio passando por umas modificações ao longo dos últimos meses. Ele se chamava GALG11, investia só na parte de logística, mudou o nome para GARI11 e para conseguir investir também na parte da renda urbana. Então ele virou o fundo híbrido, como eu falei, que investe tanto em logística, tanto em renda urbana. Fez também a subscrição, com isso ele arrecadou dinheiro para comprar novos imóveis. Então agora a gente consegue ver que ele tinha 5 imóveis anteriormente, agora ele já passou para 25 imóveis, sabe? Ele teve um grande salto. O patrimônio dele, que era 0,5 bilhões, era um fundo pequeno, agora tá 1,2 bilhões. O tempo dos contratos dele também aumentou. Antes era uma média de 9 anos até finalizar os contratos, agora isso aumentou para 15 anos e mantém sendo aqueles contratos atípicos, que são aqueles contratos que são esses longos períodos, sim, longos anos dos contratos, e aquela multa de 100%, sabe? Então, se você alugou um galpão logístico deles até 2030 e tu quiser sair esse ano, tu vai ter que continuar pagando aluguel até 2030, assim, essa é a tua multa, sabe? Então, isso garante uma segurança muito grande pro fundo, porque quem vai querer sair de um fundo imobiliário se tu tem que pagar uma multa, sabe? Por que tu vai querer alugar um outro galpão, comprar algum outro galpão, sendo que tu vai ter que continuar pagando um aluguel desse lugar aqui por mais 5 anos, sabe?
mais 15 anos, no caso, que seriam os médios dos contratos dele, sabe? Então, assim, isso garante uma segurança muito grande para o fundo imobiliário. A alavancagem, que é a parte da dívida do fundo, que também antes era uma alavancagem mais alta, de 42%, reduziu agora para 24%. E essa alavancagem dele, que é a dívida dele, também continua atrelada aos contratos dele, sabe? Então, ele comprou um galpão logístico e financiou, digamos, o galpão logístico por 5 anos. Ele fez um contrato com alguém, esse inquilino vai ficar ali por 5 anos, sabe? Então, até acabar o contrato, ele vai terminar de pagar a dívida dele, sabe? Então, isso garante que ele vai conseguir também pagar essa dívida. Então, tá uma alavancagem controlada, sabe? E, além disso, diminuiu a alavancagem, então tá mais seguro pra gente, porque a dívida dele também diminuiu. A base de cotistas dele vem aumentando rapidamente também, ele é um fundo que tá crescendo bem rápido. Ele tinha 81 mil cotistas, passou para 130 mil cotistas quando virou o GARI 11, que foi há poucos meses atrás, e agora tá com 170 mil cotistas. Então, assim, ele é um fundo que tá crescendo bem rápido mesmo. Dos imóveis que ele tem também, a gente vê desses 25 imóveis, 20 são da parte da renda urbana e 5 da parte de logística. Ele tá bem diversificado, tem imóveis em vários estados diferentes, sabe? Ele tá bem diversificado, agora com o maior número de imóveis. É um grande número, assim, 25 imóveis. Tá legal pro fundo imobiliário, aumentou assim de 5 para 25, foi uma grande mudança. Além disso, ele tá bem diversificado no país inteiro, sabe? Então é um fundo que tá diversificado, tá bom, ainda tá descontado, eu acho que ele vai se valorizar ao longo dos próximos meses. Como a gente viu, ele tá aumentando bastante o número de cotistas, sabe? Então eu acho que a tendência dele é só valorizar e daqui a pouco a gente não vai conseguir mais comprar ele com o PVP abaixo de 1. O BRCO11 é um fundo de galpões logísticos, a cotação dele tá R$ 119,05, dividend yield nos últimos 12 meses 9,4% ao ano, PVP 0,99%, então também tá um pouquinho descontado, liquidez diária 2,5 milhões e valorização de 28% nos últimos 12 meses. Tem 126 mil cotistas, o valor patrimonial 1,8 bilhões e distribuiu dividendos 87 centavos no último mês. A vacância dele está de 10%. O que significa isso? De todos os imóveis que ele tem, 10% deles não estão alocados. É o mesmo que se tu colocar um apartamento para alugar e tu não conseguir alugar para ninguém, sabe? Você não vai estar recebendo aluguel daquele local. Mas assim, uma vacância de 10% é uma vacância ok, sabe? Ela tá controlada e se ele conseguir alugar esses imóveis, ele vai aumentar o aluguel que ele recebe e vai aumentar os nossos dividendos. Então tá ok. Na parte do GARI 11, a vacância estava só com um risquinho no investidor 10. O que significa isso? Que não tem vacância, que todos os imóveis estão sendo alugados. Então assim, quando é imóvel de tijolo, é bom você olhar como é que tá a vacância, sabe? Porque às vezes tiver 27, 28, 30% de vacância, não, sabe? 30% dos imóveis não estão alocados, é uma grande vacância, sabe? Tem que investigar se não tem algum problema dentro desse fundo. Se às vezes os imóveis que ele tem não são imóveis bons, que ninguém quer alugar, ou o que aconteceu, às vezes o prédio teve algum problema, sabe? Que não estão conseguindo alugar. Mas tem que analisar se a vacância estiver muito alta, o que está acontecendo dentro desse fundo imobiliário. Na parte do rendimento dele, a gente vê que na maioria dos meses ele está tendo um lucro maior do que ele distribui. Em janeiro, o lucro de 14 milhões distribuiu 12 milhões. Fevereiro foi um mês que ele ficou mais ou menos empatado, ele lucrou 12 milhões, distribuiu 12 milhões. Março ele já lucrou novamente 14 milhões e distribuiu 12 milhões. Então ele também está conseguindo fazer uma gordurinha que, se reduzir os dividendos dele, ele consegue manter o nosso dividendo estável por mais alguns meses até ele se recuperar. A gente vê que ele tá bem diversificado, tem imóveis em vários estados, claro, a maioria em São Paulo, mas é normal, que é o maior centro do Brasil, sabe? Mas tem imóveis em outros estados também, vários inquilinos diferentes, então ele não depende só de um inquilino, e são inquilinos grandes, assim, grandes nomes, sabe? São bem conhecidos, então isso dá uma segurança pra gente. E os imóveis, eles são imóveis bons, sabe? São bem qualificados, então isso dá uma segurança pra gente também. Mesmo ele tendo aqueles 10% de vacância, a tendência dessa vacância é diminuir. Tanto que aquela vacância que a gente viu de 10% já não é mais 10%, ela já reduziu. Eles lançaram um fato relevante, que a Natura, que é um dos inquilinos dele, que alugava uma parte do galpão logístico, aumentou a área que tá alugando dentro daquele galpão logístico, sabe? Então eles fizeram um novo contrato que ia terminar em 2024, prorrogaram esse contrato por mais 60 meses, vai vencer só em 2029, e com isso, também como ela alugou uma maior parte dentro daquele galpão, a vacância que era de 10% diminuiu para 6,9%, então diminuiu mais ainda a vacância. Isso também considera que vai aumentar em 3 centavos o dividendo nos próximos meses com essa nova área alugada. Como eu falei, assim, quando diminui a vacância, vai alugar mais um espaço, isso aumenta também a rentabilidade do fundo, sabe? Então, ele distribui mais dividendos pra gente. Então, isso vai aumentar 3 centavos de dividendos por cota nos próximos meses. PVBI11 é um fundo imobiliário de lajes corporativas, que são os escritórios. Esse segmento de lajes corporativas sofreu bastante na época da pandemia, que todo mundo ficou trabalhando em home office, sabe? Então muitos escritórios se fecharam. Então eles vêm se recuperando ao longo dos últimos meses. E o PVBI11 é um dos maiores fundos imobiliários desse setor de lajes corporativas, também foi um dos que conseguiu se recuperar mais rápido, porque ele tem ótimos imóveis dentro dele, sabe? Então é um fundo bom para ser analisado. A cotação dele está R$ 98,35,
dividend yield pago nos últimos 12 meses 8,19%, PVP 0,98%, ele está descontado, liquidez diária 6,47 milhões, então é a maior liquidez dos fundos imobiliários que a gente viu até agora, e uma valorização de 14% nos últimos 12 meses. Tem 161 mil cotistas, o valor patrimonial de 2,6 bilhões, a vacância 5,5%, então tá uma vacância baixa. Se tu for comparar principalmente com os outros imóveis de lajes corporativas, tem imóveis que tem fundos imobiliários, né, que tem a vacância de quase 30%, sabe? Então, ele, como eu falei, ele foi um dos primeiros a se recuperar porque os imóveis deles são realmente bons. E o último rendimento dele foi 65 centavos. Dos imóveis, a gente vê um problema que eu não gosto tanto assim. Só tem imóveis em São Paulo. E eu prefiro fundos imobiliários que sejam mais diversificados, que não sejam concentrados em um local só. Mas a gente sabe, assim, São Paulo é o centro econômico do Brasil. Então, se for para tu concentrar, ter imóveis de escritório em um local só que seja em São Paulo, né? E a gente vê que eles são bem localizados em São Paulo. São imóveis bem qualificados aqui. A maioria, 65% AAA, sabe? Eles são bem qualificados. Tanto que eles foram alugados rapidamente após a pandemia novamente, né? Então, assim, são imóveis bons, mesmo tendo essa concentração, não é tão problemática assim. Dos contratos, a gente vê que são contratos típicos, diferentes do GARI 11. O que significa os contratos típicos? É o contrato normal que você faz quando você vai alugar alguma casa, algum apartamento, sabe? São aqueles contratos de curto período, geralmente 1 ano, 2 anos, que você tá ali. Se você sair antes, você paga uma multa, mas não é aquela multa absurda que tu tem que pagar todos os aluguéis até acabar teu contrato, sabe? Então é um tipo de contrato diferente. Os aluguéis, a maioria são atrelados ao IPCA, então todos os anos os contratos são revisionados e o aluguel aumenta conforme o IPCA do último ano. Isso que é bom também porque isso te protege da inflação, porque todos os anos o aluguel aumenta conforme aquela inflação, sabe? Então, mesmo que o teu poder de compra diminua com a inflação, o aluguel vai aumentando e vai reajustando conforme isso. Então, o teu poder de compra, teoricamente, continuaria o mesmo nos próximos anos. XPLG11 é o fundo imobiliário de logística. A cotação dele é R$ 104,95, dividend yield de 8,9% nos últimos 12 meses, PVP dele de 0,94%, então ele é o fundo imobiliário que está mais descontado nesse vídeo hoje, liquidez diária de 5,10 milhões e uma valorização de 13% ao longo dos últimos 12 meses. Ele tem 342 mil cotistas, o valor patrimonial de 3,31 bilhões, então ele é o maior fundo imobiliário que a gente tem nesse vídeo também. A vacância 1,9%, então tá uma vacância muito baixa. E o último rendimento dele, 78 centavos. Dos imóveis, a gente vê que ele tem galpões logísticos em vários estados, ele tem um total de 17 galpões logísticos, são bastante imóveis, 46 inquilinos diferentes. O problema é que mesmo ele tendo tanto inquilino, ele tem concentração em alguns inquilinos específicos, sabe? 13% da renda dele vem da Via Varejo, 12% da Leroy Merlin, 9% da Lojas Renner, sabe? Então, mesmo ele tendo vários inquilinos diferentes, tem alguns que são bastante concentrados. Então, assim, não é muito saudável que seja isso, porque se der algum problema em algum desses inquilinos, comprometeria uma grande quantidade da renda desse fundo. É claro que os galpões, eles são galpões bons, então outros inquilinos entrariam no mesmo local, sabe? Só que o XPLG11, ele tá passando por um problema de inadimplência. O que seria isso? Um dos inquilinos dele não tá pagando o aluguel dele. Então, imagina se fosse algum dos inquilinos responsável pelos 13% do aluguel dele, sabe, da renda. Então, isso prejudicaria bastante o fundo, então tem que tomar cuidado. Foi postado um fato relevante contando o que está acontecendo dentro do fundo imobiliário. Então, o Dia, que é um dos inquilinos do XPLG, entrou com um processo de recuperação judicial. Já não pagou o aluguel do galpão que estava alugado no último mês e provavelmente com essa recuperação judicial não vai pagar nos próximos meses. Então, provavelmente vai ser feito o processo de rescisão de contrato. Além disso, o Dia antes alugava um outro galpão logístico, que ele já saiu desse galpão há um tempo atrás. Só que assim, o contrato é atípico, igual eu falei no GARI 11, então tem aquela multa de que todos os aluguéis que tu teria que pagar até acabar o contrato, tu tem que continuar pagando. E ele vinha pagando, sabe? Mesmo que ele saiu, ele tava tendo que pagar essa multa todos os meses, esse aluguel. O último mês também ele não pagou esse aluguel da multa. Só que o que acontece? O Dia tem aquela multa que, assim, ele tem que terminar de pagar os aluguéis até o final do contrato. Para não deixar o imóvel sem ninguém, o gestor pode fazer colocar outro inquilino ali. Então, ele foi colocado, o imóvel já está alugado para o atacadão, só que ele está no período de carência. Então, assim, como ele já iria receber todos os aluguéis dali até o final do contrato, ele coloca outro inquilino ali com esse período de carência. Ele bota assim, ó, se tu quiser, tu aluga o meu galpão hoje, tu não precisa pagar nenhum aluguel para os próximos 6 meses, 1 ano, até o outro inquilino sair, teoricamente, do local. Nesse tempo, tu não paga nada, depois disso, tu começa a pagar. Isso é bom, porque não deixa aquela vacância, sabe? Assim, o imóvel logo em seguida foi alugado para outro. Só que o atacadão tá no tempo de carência. Então, assim, o Dia não tá pagando essa multa agora e o atacadão ainda não tá pagando o aluguel também porque tá no tempo de carência. Isso não tem como ser mudado. Só que esse aluguel, esse contrato ali, termina em dezembro. Então, assim, a partir de dezembro, o atacadão vai começar a pagar o aluguel desse local. Então, assim, nos próximos meses, mesmo o galpão já estando alugado pro atacadão, ele provavelmente não vai receber nenhum aluguel, porque o Dia não vai pagar a multa que ele tem pra pagar e o atacadão tá no tempo de carência dele, sabe? Então, assim, nos próximos meses pode ser que o dividendo diminua, sabe?
Mas, como eu falei, a partir de janeiro o atacadão vai começar a pagar o aluguel, né? E o regimento vai voltar ao normal. Então, sabendo disso, você tem que analisar o que está acontecendo dentro desse fundo para ver se você vai considerar isso uma oportunidade ou não. Como eu falei, provavelmente nos próximos meses o dividendo do XPG11 caia. Então, assim, você tem que considerar o que você pensa sobre isso ou não. Como eu falei, em janeiro o atacadão começa a pagar os aluguéis e provavelmente volta ao normal. Além disso, o outro galpão alugado por dia, provavelmente vai ser feita uma quebra de contrato, vai entrar um outro inquilino ali e isso se recupere, sabe? Então você tem que analisar. Eu considero os galpões bons, eu acho que vai se recuperar. Esse problema de inadimplência é só momentâneo, porque o fundo continua ali, os galpões continuam ali, nenhum galpão tem problema em específico, sabe? O problema tá acontecendo com um dos inquilinos. Então assim, e a longo prazo, a partir de janeiro, é para melhorar toda a questão, sabe? Então vai de você analisar se você considera isso uma oportunidade agora que o XPG teve essa queda e você comprar barato esperando que vai se valorizar no futuro, ou ficar com medo disso e ficar de fora, sabe? Assim, vai de você analisa o que tá acontecendo, o que é melhor para você. E o último fundo imobiliário do vídeo, HGBS11, que é um fundo imobiliário de shopping. Uma coisa que não me agrada muito é esse valor da cota dele, que é mais alto, sabe? Dificulta que os cotistas consigam comprar, porque para comprar uma cota já precisa mais de R$200, sabe? Então isso dificulta a entrada nesse fundo imobiliário. Apesar disso, assim, a gestora desse fundo é maravilhosa, os shoppings que ela tem no portfólio são maravilhosos, assim, é um fundo imobiliário que se você consegue comprar, você provavelmente não vai ter dor de cabeça, sabe? Você vai carregar pro resto da vida sem dor de cabeça com esse fundo imobiliário, sabe? É aquele fundo que tu pode comprar e esquecer que tá ali na tua carteira, sabe? Mas, como eu falei, é um fundo imobiliário difícil de tu entrar nele, porque tu precisa de um grande valor já para comprar só uma cota dele. A cotação dele tá R$ 221,27, dividend yield dele tá ótimo, 9,69% pro fundo de shopping tá ótimo, PVP 0,96%, então ele tá descontado, apesar desse valor todo, ele tá com desconto. Liquidez diária 4,22 milhões por dia, valorização de 22% nos últimos 12 meses. Tem 114 mil cotistas, 2,94 bilhões de patrimônio, uma vacância de 6,8% e o último rendimento pago 1,75%. Então assim, é uma balança, como eu falei, ele é um fundo imobiliário difícil de tu entrar, porque tu precisa um maior valor investido para comprar uma cota, mas teoricamente o dividendo é igual, sabe? Porque tu gasta R$100 para comprar uma cota de outro fundo imobiliário e recebe 80 ou 90 centavos de dividendos. Aqui tu gasta mais de 200 e recebe 1,75. Tinha mês que ele pagava R$2 de dividendos, sabe? Então assim, o dividendo em si tá normal, porque tu vai comprar, se tu comprasse duas cotas de outro, tu receberia mais ou menos esse valor aqui de dividendos. Só que o problema dele é esse, que é mais difícil tu comprar uma cota, porque tu precisa de muito dinheiro para comprar uma cota só. Mas assim, tirando isso, como eu falei, ele é um ótimo fundo imobiliário. Ele é bem diversificado, tem participação em shoppings em vários estados diferentes, também vários shoppings diferentes que são grandes, são bem localizados, assim, então tem ótimos imóveis dentro dele. Na parte do resultado dele, a gente vê que ele tem o resultado normal, que são a renda imobiliária, que é o aluguel que ele recebe com os shoppings que ele tem, os imóveis que ele tem, só que em alguns meses ele tem esse resultado de operações, que é o que acontece quando ele vende alguma parte. Então ele cicla o portfólio dele bastante, sabe? Ele vende alguma parte de algum imóvel, compra em outro local, ele faz bastante essa ciclagem, sabe? Isso é legal pra gente, interessante, que ele tá sempre comprando, quando valoriza também ele vende com a valorização e assim ele vai ciclando o portfólio. A gente consegue ver também que ele já tem uma projeção que no primeiro semestre de 2024 ele vai continuar pagando 1,75 centavos, R$1,75 de dividendos. Então esse foi o vídeo de hoje. Como eu falei, não é nenhuma recomendação de compra ou venda de fundos imobiliários, são só alguns fundos imobiliários que eu analisei, eu considero eles bons fundos imobiliários e eles ainda estão sendo vendidos com desconto hoje em dia. Então assim, vai de você analisar o que é melhor para você. Como eu falei, essa é a minha opinião, você tem que montar a sua opinião e decidir se realmente tá valendo a pena ou não comprar algum desses fundos imobiliários. E se você gostou, curta esse vídeo, se quiser continuar acompanhando os próximos vídeos, se inscreva no canal.